Olá pessoal, tudo em ordem? Vamos dar continuidade aí na nossa empreitada, com algumas novidades hoje, como eu já havia me antecipado na última aula, né, no nosso último encontro. Hoje a gente começa uma nova unidade, hoje a gente começa aí um assunto novo, né? E a gente vai dar uma pausa, como eu já havia dito, né, no estudo das semelhanças de triângulos, para a gente falar agora de projeção ortogonal. Na realidade, a gente vai falar de perpendicularismo, a gente vai falar de desenho em perspectiva. Aliás, o professor Márcio até já havia antecipado para vocês dessa ideia, né, dessa proposta de aprimorar aí os nossos dotes artísticos, né? Então, aquela moçada aí, que às vezes ainda não descobriu, né, as habilidades manuais, as habilidades artísticas, esse é o momento, né? É legal que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira geométrica, tudo bem? E a gente começa aí hoje uma conversa sobre projeção ortogonal. Eu penso que isso é uma novidade para vocês, né? Um conteúdo novo, o professor Márcio adora apresentar conteúdos novos e esse em particular é um conteúdo assim, tem algumas abordagens que eu gosto demais, né? E eu espero que vocês gostem também, tá bom? Márcio, o que é essa tal de projeção ortogonal? Para facilitar a nossa vida, para simplificar um pouquinho aqui o meu recado e para que vocês entendam direitinho, eu gostaria que vocês associassem a ideia de projeção à ideia de sombra. Peraí, sombra, projeção? Eu penso que isso vai ficar bem claro para vocês nas abordagens aí no assunto que está por vir. O que eu proponho nesse pontapé inicial, né? O que eu proponho nesse início de conversa? Então, olha só, o Márcio trouxe aqui uma caixa de presente, né? Uma caixinha, um paralelepípedo. Então, por exemplo, se eu pedisse assim a vocês, queridos, eu quero que desenhem para mim essa caixa, desenhar uma folha de sulfite. Eu imagino que não teriam tanta dificuldade, né? Nossa, mas como é que você quer que faz o desenho dessa caixinha aí? Para facilitar a nossa vida, né? Vamos fazer o seguinte, né? Como seria, por exemplo, o desenho da sombra dessa caixa? Né? Então é o desenho da sombra dessa caixa de presente que vai nortear a nossa aula hoje. Eu peço a vocês assim, que prestem muita atenção em cada um dos detalhes, em cada uma das construções, em tudo aquilo que o Márcio vai projetar, em tudo aquilo que o Márcio vai destacar, em tudo aquilo que o Márcio vai descrever. Tudo baseando na sombra dessa caixinha para dar aí um arranque inicial nas nossas aulas. Acompanhe com muita atenção, ok? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, pensando naquela ideia inicial, né, de desenhar a sombra de uma caixa de presente, que tem essa forma aí paralelepipédica, né, a forma de um paralelepípedo, o que eu proponho a vocês, né? Melhor do que desenhar nesse momento, me ajudem a refletir, né? Qual seria o desenho ideal para representar a sombra dessa caixinha? Então eu trouxe aí para vocês 3 sugestões, né? Estão aí as 3. O desenho 1, o 2 e o 3, que eu gostaria de convidá-los aí a refletir, a pensar um pouquinho, né? Qual desses 3 desenhos, então, melhor representaria a sombra dessa caixinha? Tudo isso, galera, é para a gente poder criar, né, conceber legal essa ideia de projeção ortogonal. E agora, qual desses 3 desenhos, então, seria a melhor sombra da caixa? Então, para facilitar o nosso raciocínio, para facilitar a nossa compreensão, olha o que eu proponho a vocês, né? Vamos considerar, então, essa caixa entre 3 paredes, por exemplo. Uma situação hipotética. Então pega a caixinha e coloca essa caixinha diante de 3 planos, que são esses 3 quadros que vocês veem aí. É como se ela estivesse dentro de um cubo, tá? A nossa proposta é analisar o desenho da sombra, queridos. Para que haja sombra, é preciso que haja uma incidência de luz. Então olha que interessante. Suponhamos que o Márcio coloque uma lanterna, né, iluminando essa caixinha exatamente nessa posição.
Então, eu penso que vocês sabem que se a gente iluminar essa caixa nessa posição, a sombra a ser gerada será essa daqui. Opa, então nós temos aí uma primeira opção de sombra, uma primeira ideia de projeção. Essa sombra que vocês estão vendo aí, na forma de um paralelograma, é o que a gente chama de projeção ortogonal. É como se os raios luminosos provenientes aí da lanterna, eles atravessassem aí as arestas da caixinha e formassem ângulos de 90 graus com o plano onde está sendo projetada essa sombra. Queridos, a palavra ortogonal, ela vem de perpendicular, vem de 90 graus. Então essa sombra aí, ela é chamada de projeção ortogonal, porque na hora de projetar a caixa sobre esse plano, é como se os raios luminosos formassem 90 graus com o plano a ser projetado. Faz sentido para vocês? Vamos pegar uma outra situação, tá? Vamos voltar aqui Só que agora o professor Márcio vai mudar a posição da lanterna. Eu vou colocar a lanterna exatamente aí. Opa! Então, nesse caso, professorzinho, a sombra não vai ficar nesse plano horizontal, mas sim nesse plano vertical à esquerda. Olha aí onde ficaria a sombra. Se a gente iluminar a caixa por esse ângulo, então nós teríamos essa nova sombra. Professor Márcio, posso chamar essa sombra de projeção ortogonal? Claro que sim. E por quê, professorzinho? Mesmo raciocínio, Todos os raios luminosos provenientes da lanterna que iluminam a caixa e incidem sobre essa parede à esquerda formam com essa parede ângulos de 90 graus. Por isso que essa sombra aí é uma segunda projeção ortogonal da caixinha. Só que essa projeção ortogonal aí, ela está sendo realizada sobre um outro plano, que é esse plano vertical à esquerda. Tá certo. Será que nós teríamos mais uma opção? Sim, nós temos uma alternativa aí. Por exemplo, se eu posicionar a minha lanterna nesse ponto aqui, Então agora é como se eu estivesse iluminando a frente da caixinha. Então a sombra, ela será projetada nesse plano vertical, porém esse plano que está atrás. Olha lá onde vai ficar a sombra. E será que essa sombra é uma projeção ortogonal? Será uma projeção ortogonal se os raios de incidência formarem 90 graus com essa parede onde está sendo projetada a sombra. É o que acontece ali, pessoal. Olha os raios luminosos e os ângulos de 90 graus. Tudo bem? Dessa forma, vamos voltar. Está aí a caixinha e aquelas três possibilidades de sombra. E agora, qual é a certa? A primeira está certa? Sim, a primeira está certa. Por quê? Porque a primeira é uma projeção ortogonal num plano horizontal. E a segunda está certa? Está certa também, professor Márcio. Por quê? Porque ela é uma projeção ortogonal nesse plano vertical à esquerda da caixinha. E a 3, que foi a última que nós fizemos, também está certa. Porque ela é uma projeção ortogonal que foi realizada num plano vertical que se encontra na parte traseira da caixinha. Tudo bem? Então vamos lá? Nós sempre associaremos essa ideia de projeção à ideia de sombra, porque o ortogonal, de onde vem essa palavra ortogonal, ela é quase um sinônimo aí de perpendicular, ou seja, que forma 90 graus. Tudo bem? O que é que forma 90 graus, professor Márcio? Os raios de incidência. Vamos pensar numa outra situação. Uma açãozinha aí para vocês, Olha que graça, Esse sujeito aí em câmera lenta, que está dando uma passeada, dando uma corrida da tarde. Tudo bem? Professor Márcio, não enxergo a sombra desse cara. Lembra? Para que haja sombra, é preciso que haja uma incidência de luz. Então vamos imaginar, olha que graça, sol do meio-dia.
Opa, sol do meio-dia, ó que apareceu ali a sombra exatamente embaixo do atleta. Essa sombra aí, ela recebe o nome de projeção ortogonal. Projeção, por se tratar de uma sombra. Ortogonal, porque olha que graça, os raios luminosos que dão origem a essa sombra, eles formam com o plano de projeção ângulos de 90 graus. Tudo bem? Vamos tentar dar um pouco mais de forma para isso. Prestem bastante atenção. Eu tenho aqui uma proposta para vocês, né? Então, o Márcio trouxe aqui um segmento AB. Isso aqui é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Então, eu gostaria de traçar, né, de desenhar a projeção ortogonal desse segmento AB. Queridos, para traçar essa projeção ortogonal, eu preciso ou de uma reta de projeção ou de um plano de projeção. Então, a ideia é a seguinte: eu quero traçar a projeção ortogonal desse segmento AB nessa reta R aqui. Agora está mais claro. Então é como se essa reta fosse o chão, né? Então o que eu preciso imaginar, né? Nesse momento é importante que usemos a imaginação. Se eu iluminasse, por exemplo, esse segmento AB de cima para baixo, em relação à reta R, nós teríamos esses raios aí, olha só. É como se fossem raios luminosos, né? Onde fica a incidência de A e onde fica a incidência de B. Então, exatamente nesses dois pontos de incidência é que nós teríamos a sombra, ou seja, a projeção ortogonal do segmento AB. Certo, turminha? Vou chamar essa projeção de A', B', certo? Que é a projeção ortogonal de AB. Tudo bem? Uma coisa importante, né, que depois a gente vai falar melhor sobre isso, perceba que essa sombra, ela é menor que o segmento AB. Existe um porquê disso, mas já já a gente vai falar, ok? Então nós temos aí a projeção ortogonal de AB. Professor Márcio, teria uma outra possibilidade de fazer essa projeção, né? De desenhar essa projeção? Sim, se a reta de projeção que fosse receber a sombra fosse outra. Por exemplo, essa reta S aí. Então agora eu quero projetar o segmento AB na reta S. Eu quero a projeção ortogonal dele em S. Então é como se eu fosse pegar uma lanterninha e fosse iluminar esse segmento AB aí, da esquerda para a direita. Olha que graça. Então, os raios de luz iriam incidir na reta S. Olha só os dois pontos aí de incidência. A partir desses dois pontos, então, nós temos a sombra formada, ou seja, a projeção ortogonal, que nesse caso o Márcio vai chamar de A duas linhas, B duas linhas. E agora uma conclusão importante. Percebam, tanto a projeção ortogonal ou horizontal, A', B', como a projeção ortogonal vertical, A duas linhas, B duas linhas, elas são menores do que o segmento AB. Por que é que isso acontece, professor Márcio? Quando é que a sombra será menor que o segmento? Isso sempre vai acontecer se esse segmento não for paralelo a esses planos ou a essas retas de projeções. E o Márcio colocou isso aí que é para vocês não esquecerem. Quando o segmento a ser projetado não é paralelo ao eixo de projeção, sua projeção ortogonal será sempre menor do que ele. Ok, pessoal? Depois eu quero dar um exemplo para vocês de um segmento paralelo. Tudo bem? Mas antes, olha essa próxima. Eu aproveitei as mesmas retas, a reta R e a reta S, só que agora, queridos, uma curva, né? Uma curva. E eu quero então a projeção ortogonal dessa curva. Será que essa sombra também vai ser curva? Não, né? Se a gente pegar o início da curva, que é A, e o término da curva, que é B, e projetar sobre a reta R, olha só, eu tenho aí o início e o fim. Então, a sombra vai ser esse segmento aí,
que começa nesse primeiro e termina no segundo ponto. Então, esse segmento vermelhinho aí, a linha B', ele será a sombra, ou seja, a projeção ortogonal de AB. E se eu quisesse projetar nessa reta vertical, cuidado, hein? Nessa reta vertical, se nós colocássemos aí uma lanterninha iluminando da esquerda para a direita, né? Perceba que os raios ultrapassariam somente o maior ponto da curva e o menor, ou seja, a sombra seria esse segmentozinho aí, que eu vou chamar de A duas linhas, B duas linhas. Tudo bem, queridos? Agora, mais uma extrema importância. Olha que graça. Então, nós temos aí o segmento AB. De novo, eu quero a sua projeção ortogonal sobre a reta R. Então eu convido vocês a imaginarem uma lanterna iluminando esse segmento de cima para baixo na reta R. Olha que interessante. Se acontece isso, eu vou ter um único ponto de incidência. Então, nesse caso, a projeção ortogonal desse segmento AB vai ser esse pontinho aí, esse pontinho vermelho, que eu vou chamar de ponto P. Espera aí, a projeção ortogonal é um ponto? Sim, é um ponto nesse caso. Por quê, professor? Porque o segmento, ele incide perpendicularmente ao eixo de projeção. Foi o que eu coloquei aí para vocês. Quando o segmento a ser projetado está disposto perpendicularmente ao eixo de projeção, sua projeção ortogonal será sempre um ponto. E se eu quisesse projetar esse segmento nessa reta vertical aí, né, na reta S? Então vamos lá. Aí nós teríamos que posicionar a nossa lanterninha imaginária da direita para a esquerda, né? Prestem atenção. Aliás, da esquerda para a direita. Então nós teríamos essa historinha aí. Está ali a sombra projetada, que é o segmento, a linha, B'. Olha que graça! Nesse caso, se você observar bem, você vai perceber que o segmento A', B', ele tem a mesma medida que o segmento AB. Mas como é que isso é possível, né? Por que a sombra, nesse caso, ela não é menor? Ela não é menor, queridos, porque nesse caso, o segmento AB, ele é paralelo ao eixo de projeção. Quando o segmento a ser projetado é paralelo ao eixo de projeção, sua projeção ortogonal será sempre congruente a esse. Ficou claro? Queridos, se for o caso, assistam novamente, é muito tranquilo, tá? É bem tranquilo. E é tão tranquilo que o Márcio essa atividade do campo Dialogar e Conhecer, que está lá na página 45, bem tranquila. Olha lá, desenhe com auxílio de régua e esquadros, a régua só já é suficiente, as projeções ortogonais dos segmentos CD, EF, GH, E e J sobre a reta de projeção S. Então você tem aí uma reta de projeção S, nesse caso é uma reta horizontal, então você vai primeiro fazer a sombra, né? A projeção de CD, né? Depois a projeção de F, tudo na mesma reta. A projeção de GH e a projeção de IJ. Depois de ter desenhado essas 4 projeções, aí sim nós vamos responder o exercício 2. Tudo bem? Muito tranquilo. Eu vou repetir. Se for o caso, volte um pouquinho o vídeo, né? Assista novamente, muito tranquilo, ok? Bom trabalho para vocês.